Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Quanto tempo, né? Vamos aqui dar sequência às nossas aulas de Linguística 2, tá? E hoje nós vamos falar sobre a gramática universal. Vamos ver os princípios e parâmetros da linguística gerativa contemporânea. Lembrando que essa aula ela é baseada no material dos professores Eduardo Kennedy e Ricardo Lima. Bom, existem atualmente mais de 6 mil línguas naturais vivas, tá? Línguas vivas pelo mundo. Porém, há alguns séculos esse número era ainda maior. Tá? Estima-se que por volta do ano 1500 depois de Cristo, mais de 13 mil línguas eram faladas pelos continentes da Terra. Okay? Então, havia aí mais de 1.500, mais de 13 mil línguas, ok? Bom, infelizmente, a maioria dessas línguas hoje elas são extintas, consideradas extintas, ou línguas mortas, tá? Não possuem mais falantes nativos, que é o exemplo que a gente tem, o latim como exemplo, né? Além dessa grande quantidade de línguas existentes, são as enormes diferenças entre elas que realmente impressionam. Tá? Incontáveis detalhes fonológicos, lexicais e morfossintáticos fazem das línguas vivas e mortas um dos maiores tesouros da história da cultura humana. Para quem gosta da parte da história de alguns idiomas, é interessante essa parte, ok? Quando a gente pega e faz a comparação da parte fonológica das línguas, a gente descobre que elas podem ser, de fato, muito diferentes. A gente tem um exemplo de algumas línguas, como o Kwazati, que é uma língua indígena norte-americana, que tem 3 vogais. E se a gente comparar com o inglês, por exemplo, o inglês tem 11 vogais orais, já o português tem 7 vogais orais. Tá? Então, certas línguas, por exemplo, o português, possuem diversos fonemas nasais, tá? Como consoantes como M e N, quando a gente fala in, né? Aí as vogais an e ok? Mas existem línguas que não têm nenhum fonema nasal. Então, a gente começa a perceber algumas diferenças aqui. Tá? Também na morfologia, as línguas podem divergir dramaticamente. De um lado, línguas como o chinês praticamente não conhecem sufixos verbais indicativos de tempo, modo, aspecto, número e pessoa e demais funções gramaticais ou semânticas, ao contrário da língua portuguesa, que a gente consegue perceber isso, esses sufixos sufixos verbais que trazem ali para a gente desinência de pessoa, de número, e é muito interessante isso, né? Em algumas outras línguas, o número desses sufixos pode ser extremamente elevado, que é, por exemplo, o Kivunju, a língua falada na Tanzânia, existem centenas ou mesmo milhares de morfemas verbais que exprimem uma vastidão de nuances de significado. Então, a gente percebe que as línguas não são, tem ali alguns traços de diferença, né? Mas, ao analisarmos o léxico, as diferenças podem chegar a ser curiosas e intrigantes, tá? Por exemplo, na sintaxe, as diferenças também não são pequenas, ok? Dentre 6 mil línguas do mundo, existem inúmeros padrões de organização linear entre as palavras que compõem uma dada frase. Então, por exemplo, quando fazemos em língua portuguesa uma comparação qualitativa entre duas entidades, por exemplo, X é melhor que Y, X é melhor que Y, a gente vai ter essa construção. Tá? Então, a gente vai introduzir primeiro o X e depois comparar com Y. Tá? Então, Y é o ser que a gente vai comparar e X é a quem a gente está comparando. Tá? Esse padrão é encontrado no inglês, no grego, no hebraico. Tá? Porém, no japonês, no turco, no basco e no guarani, a expressão adjetival e o termo comparado tende a aparecer antes. Então, ficaria Y, que maior é X, ou que melhor é X. Tá? Se eu falo lá, X é melhor que Y, nesse tipo de língua ficaria Y, que melhor
é X. Parece que a gente está tendo uma aula de raciocínio lógico aqui quando a gente faz isso, mas é importante, tá? Bom, as línguas humanas apresentam um considerável lastro de unidade em meio à sua diversidade, ok? Muitos fenômenos linguísticos são regulares e universais. Por exemplo, todas as línguas possuem nomes e verbos. Todas as línguas têm nomes e verbos. Algumas línguas não vão ter adjetivos, adjetivos talvez tenham sim, mas algumas línguas não vão ter alguns artigos, então ou alguns tipos de pronome, mas nome e verbo vai ter. Tá? Por exemplo, todas as línguas possuem nomes e verbos. Já falei, todas apresentam frases compostas de sujeito e predicado, que são os termos essenciais, né, de uma oração, e todas possuem um núcleo sintático, seus complementos e adjuntos, ok? Todas fazem uso de pronomes e advérbios para indicar pessoa, tempo e lugar da comunicação. Todas estruturam um período por meio de orações simples, coordenadas ou subordinadas. E a gente vê muito isso aqui na sintaxe. Tá? Há muitos universais linguísticos, ok? Então, existem diferenças, mas existem similitudes. Tá? E a busca para identificar essa universalidade é justamente o que caracteriza o estudo da linguística gerativa. Tá? Então, o conceito de gramática universal, de GU, é muito importante para a linguística gerativa. Tá? É com ele que os gerativistas são capazes de sintetizar a heterogeneidade das línguas do mundo e a homogeneidade linguística previstas pela hipótese inatista. Lembra da hipótese inatista? Lembra disso? Se não lembra, volta alguma aula aqui, aula 2, se eu não me engano, tá? Para você relembrar. A gramática universal é caracterizada como o estágio inicial da aquisição da linguagem pela criança. Tá? Ela corresponde ao estado da cognição linguística humana anterior aos estímulos da língua e do ambiente. Então, perceba, ela é o estágio inicial. Olha o trem passando, gente. Estavam com saudade do trem passando, eu sei que estavam. Vamos lá. Ela corresponde ao estado da cognição linguística. Ok, né? Anterior aos estímulos da língua e do ambiente. Todavia, a dotação genética presente na gramática universal não implica que todos os indivíduos humanos desenvolverão exatamente a mesma língua I. A gente vai entender melhor esse conceito. Tá? Os gerativistas assumem que a GU, que é a gramática universal, é composta por dois conjuntos de elementos. Os princípios universais, que seriam comuns a todas as línguas humanas, e os parâmetros particulares, que são ali formatados conforme a experiência linguística dos indivíduos. E dessa forma, a formatação dos parâmetros da GU, né, estando aliados à aquisição das arbitrariedades do léxico de uma língua particular, seria o fator responsável pela diversidade linguística pelo mundo. Então, o que faria a diferença entre as línguas seriam os parâmetros particulares e não os princípios, porque os princípios seriam algo universal. Essa é uma introdução. Vamos agora para a parte, de fato, do conteúdo. Vamos falar da gramática universal. A percepção de que as línguas no mundo compartilham um grande número de semelhanças é muito anterior ao surgimento da linguística gerativa. Diversos gramáticos e filósofos, desde a época do Renascimento, já estavam conscientes de que as línguas humanas guardavam entre si considerável parentesco sintático, que parecia se esconder sobre as idiosincrasias. Coloca aí, peculiaridades do léxico e da morfologia dos diferentes idiomas. Talvez os primeiros estudiosos a formular explicitamente uma explicação para a universalidade da linguagem tenham sido os eruditos franceses Antoine Arnaud
e Claude Lancelot, que publicaram em 1660 um tratado gramatical que ficou conhecido como Gramática de Port-Royal. Ok? Então, inicialmente, os primeiros estudiosos a formular explicitamente uma explicação para a universalidade da linguagem teria sido na gramática de Port-Royal, tá? O interessante sobre a gramática de Port-Royal é que ela não era apenas mais uma gramática prescritiva, porque normalmente a gramática ela é prescritiva, normativa, né? E ela não estaria ali preocupada em ensinar o uso padrão da língua, tá? Como era então a prática nas grandes nações da Europa. Para eles, o simples fato de qualquer pessoa normal ser capaz de produzir e compreender a sua língua vernácula é um fenômeno científico importante que deveria ser explicado pelos estudiosos. Lembrando que o vernáculo, a língua de casa, vamos colocar assim, é o conceito usado na linguística para identificar a língua natural e espontânea dos indivíduos, adquirida durante a infância, no processo de aquisição da linguagem. O vernáculo seria ali a nossa língua na infância, a língua que os nossos pais falam, a língua que a gente está em contato quando criança. Beleza? Ele é anterior à influência cultural da escola e do letramento sobre o comportamento linguístico da pessoa, sendo assim considerado como a instância mais natural de uma língua. Nas palavras dos autores, a gramática era a arte de falar e entender uma língua, ao mesmo tempo em que uma gramática, um compêndio gramatical, era a disciplina que apresenta os fundamentos dessa arte. Ou seja, a gramática era a arte de falar e entender uma língua e também os fundamentos dessa arte de falar, né? Para eles, uma gramática era uma faculdade cognitiva. Olha aqui, ó. Faculdade cognitiva e também uma ciência cognitiva. Dessa forma, dizer que eles foram os grandes precursores da abordagem universal sobre a linguagem, que viria a ser... podemos dizer que eles foram os precursores, né, dessa abordagem universal sobre a linguagem que viria a ser sustentada pela linguística gerativa nos séculos 20 e 21. Então, tudo começou, aspas, com a gramática de Port-Royal, com esses estudiosos. No século XVII, René Descartes ele dizia que é um fato notável que não existam seres humanos tão embotados e estúpidos que não sejam capazes de arrumar várias palavras juntas, formando com elas uma frase pela qual dão a entender os seus pensamentos. Essa é a ideia de René, né? Para ele, a linguagem deve ser interpretada fundamentalmente como uma forma de expressão de nossos pensamentos. Ou seja, ele afirma que a linguagem é a capacidade humana universal de usar palavras e frases como meio de expressão de ideias. Então, esse é o pensamento do filósofo. As palavras e frases que usamos para exprimir pensamentos são acidentais. Lembra lá da arbitrariedade? Né? Ou seja, podem variar de indivíduo para indivíduo, de acordo com as suas diversas circunstâncias socio-históricas. E a gente viu isso nas aulas, algumas aulas passadas, desse efeito socio-histórico. Né? Mas a habilidade em fazer uso dessas palavras e frases é essencial e universal. O que ele está querendo dizer aqui já para a nossa introdução aqui da nossa aula, né? O que é essencial e universal seriam os princípios. O que é sócio-histórico, etc., as diferenças seriam os parâmetros. Tá? Vamos colocar assim. As ideias de Descartes muito influenciaram no pensamento de Chomsky, tanto que nos primeiros anos da linguística gerativa, em 1966,
Chomsky lançou um livro intitulado Linguística Cartesiana, um capítulo na história do pensamento racionalista, onde explicita que a busca gerativista pelos universais da linguagem não é uma novidade na história do pensamento ocidental. Ou seja, ele já começa a dizer que isso vem desde a antiguidade. Tá? Ele aponta, então, que é desde muitos séculos, né, a preocupação com que é geral e universal nas diferentes línguas naturais, vem sendo objeto de investigação de muitos pensadores da chamada tradição racionalista na filosofia. A relevância, né, do filósofo para o gerativismo é destacada no título da obra. Então, a gente percebe essa influência de Descartes para Chomsky. Tá? O filósofo Humboldt, nos séculos 18 e 19, destacava que a principal característica das línguas naturais é a sua capacidade de fazer uso infinito de recursos finitos. Lembra da nossa aula que a gente falou sobre outputs, ou sobre inputs e outputs, que tem ali a entrada de elementos finitos, a entrada de... Poxa, me fugiu o termo agora. A gente tem acesso, a gente recebe um conteúdo limitado, mas a gente consegue produzir algo ilimitado. Então, olha só, a capacidade de fazer uso infinito de recursos finitos. Isso quer dizer que há quase 200 anos, aquele filósofo já havia detectado a principal propriedade da linguagem humana, a recursividade. Ele anteviu muitos conceitos caros à linguística gerativa, por exemplo, todos os humanos possuem uma disposição natural para adquirir qualquer língua específica. A gente trabalharia aqui, então, com o inatismo, por exemplo, né? Ele também dizia que as diferenças entre as línguas encontram-se nos seus meios de expressão, isto é, nas suas peculiaridades, tá? Lexicais e morfofonológicas. O filósofo asseverava haver limites e restrições impostas às diferenças entre as línguas. Segundo ele, tais imposições eram derivadas da cognição linguística humana. Então, as reflexões de Port-Royal, Descartes, Humboldt e outros abriram o caminho para que, no século XX, a busca pelos universais da linguagem atingisse o seu clímax. Já nos anos 1960, Chomsky começava a formular uma nova teoria que buscava explicitar a maneira pela qual a universalidade linguística se assenta por detrás das grandes diferenças visíveis entre as línguas particulares. Então, ele começa a procurar os princípios, universalidade, os princípios. Foi com o conceito de gramática universal que o gerativismo ressignificou a busca racionalista pelos universais linguísticos. Os gerativistas compreendem a gramática universal como o estágio inicial da aquisição da linguagem. Esse estágio corresponde ao estado natural da cognição linguística humana antes do contato da criança com a língua E de seu ambiente. De novo, a gramática universal é o estágio inicial da aquisição da linguagem humana. Antes do contato da criança com a língua E de seu ambiente. Tá? Ela é, então, a concretização biológica da nossa faculdade de linguagem. Ou seja, antes da gente ter o contato com a nossa língua E, a nossa parte externa, a nossa língua ambiente, a gente já tem ali, no caso, uma certa gramática universal implantada, vamos colocar assim, em nós. Né? Então, Chomsky promove uma síntese entre a tradição racionalista sobre o estudo da linguagem e as modernas ciências da cognição, a partir dos conceitos da gramática universal. E essa síntese ficou chamada como biolinguística, que corresponde ao conjunto das ciências biológicas e das ciências da cognição que buscam descobrir as especificações genéticas da linguagem humana. A gramática universal é a chave para o entendimento
das línguas, como previa o Humboldt, né? A capacidade humana de expressar pensamentos, como dizia Descartes, e perdão, a gramática universal é a chave para entendimento das línguas. E como previa Humboldt, a gramática universal seria a capacidade humana de expressar pensamentos, e de acordo com Descartes, seria a arte que nos permite produzir e compreender a linguagem. Tá? De acordo com os gramáticos de Port-Royal, tá? E também é o conjunto dos genes responsáveis pelo desenvolvimento da cognição linguística humana. Eu vou ler essa parte de novo, porque eu acabei me embolando aqui. De acordo com Humboldt, a gramática universal, então, seria, né, a gente utilizando as palavras de Humboldt, seria a chave para o entendimento das línguas. De acordo com Descartes, seria a capacidade humana de expressar pensamentos. E, de acordo com os gramáticos de Port-Royal franceses, seria a arte que nos permite produzir e compreender a linguagem. Pronto. Então, é também o conjunto dos genes, lembram disso? Dos genes responsáveis pelo desenvolvimento da cognição linguística humana. Então, ela já estaria implantada em nós. Com o conceito de GU, podemos formular uma das explicações mais interessantes sobre as semelhanças encontradas entre as línguas naturais. Segundo Chomsky, então, todas as línguas particulares são formadas a partir do mesmo estágio inicial inscrito na GU. Olha só, todas as línguas naturais particulares são formadas a partir do mesmo estágio inicial inscrito na GU. Dessa maneira, é natural que a gente espere que elas apresentem semelhanças e afinidades entre si, pois elas compartilham o mesmo ponto de partida. Certo? A GU não é o conhecimento de nenhuma língua específica. Lembra que ela vem antes mesmo do nosso contato com a língua ambiente? Então, ela não é o conhecimento de alguma língua específica. Ela não é a mesma coisa que língua I, porque a língua I, a gente só consegue ter a língua I após o contato com a língua E. Lembram disso? A GU é uma disposição biológica, uma potencialidade, tá? É a transformação da GU na gramática de uma língua específica, a transformação da GU na gramática de uma língua específica dependerá perdão, gente, fundamentalmente da experiência sociolinguística do indivíduo humano. E para a AGU dar à luz a uma língua I, deve receber estímulos de uma língua ambiente, né? Ou seja, qualquer uma dentre as mais de 6.000 línguas existentes hoje, tá? Seria aqui necessário como estímulo para gerar a língua I, tá? Ou seja, nós temos que a GU aqui dentro, quando a gente começa a receber, então, a língua E, qualquer que seja, a gente começa, então, a produzir a nossa língua I aqui, tá? É sob a estimulação de uma língua E que a AGU será capaz de filtrar os dados de experiência de um indivíduo particular, de modo a gerar o conhecimento linguístico em sua mente. O que isso quer dizer? Que a língua E seria o alimento para a AGU transformar ali essas informações na língua I. Tá? Então, existem muitos outros estágios de aquisição de linguagem, mas o estágio inicial é a AGU. Tá? Então, a aquisição da linguagem será concluída e, assim, uma língua I terá emergido, terá surgido na mente de uma pessoa, quando a AGU tiver retirado do ambiente informações suficientes para a formatação da gramática de uma língua específica. Quando isso acontece, dizemos que o processo de aquisição atingiu o estágio estável. E, a partir do estágio estável, o conhecimento linguístico da pessoa já está constituído e apenas mudanças superficiais devem acontecer.
como a aquisição de novos itens lexicais. Então, percebam o seguinte, eu tenho a AGU já implantada, tá? Quando eu começo a receber informações da minha língua E, ela vem alimentando a AGU adquire esse conhecimento ali, ela recebe esse conhecimento no estágio inicial, e ela começa, então, a decodificar, a armazenar, a fazer tudo o que precisa fazer, e vai transformar isso na minha língua I. E essa língua I é o que eu vou utilizar, para gerar os meus outputs. Aqui eu tenho meu input, aqui seria a minha máquina de processamento. Lembraram da máquina de processamento? Olha aqui, ó, a máquina de processamento. Então, ela vai passar por um estágio, por o estágio 2, por o estágio X, Y, Z, para gerar a minha língua I e gerar aqui o meu output, ok? Esse modelo é capaz de explicar por que as línguas naturais compartilham tantas características, todas elas possuem o mesmo estágio inicial, a AGU. Tá? O conceito de GU é capaz de formular alguma explicação para as divergências entre as línguas. A GU compõe-se de dois conjuntos de informações, os princípios e os parâmetros. Por um lado, os princípios da GU são responsáveis pelas semelhanças que as línguas compartilham entre si. Por outro lado, os parâmetros da AGU ordenam as diferenças possíveis entre as línguas. Vamos começar a falar, então, dos princípios e parâmetros. A gente já viu que os princípios trariam ali as semelhanças. Perdão, pessoal. Os princípios trariam ali as semelhanças e os parâmetros ordenariam as diferenças. Então, para a teoria de princípios e parâmetros formulada em 1980, a AGU é o estágio inicial, a gente já viu isso, da aquisição da linguagem. Nesse estágio, a linguagem é formada por dois conjuntos de elementos. O primeiro deles são os princípios universais comuns a todas as línguas, e o segundo são os parâmetros particulares ainda não formatados pela experiência do indivíduo com a sua língua E. Sendo assim, a teoria assume que a AGU possui ativos os princípios da linguagem desde o início da vida de um indivíduo, enquanto os seus parâmetros precisam ser ativados ao longo do tempo. O que eu quero dizer? Que os princípios já estão ali desde o início da vida da criança, vamos colocar assim. Tá? Já estão ali ativos. E os parâmetros, eles começam a ser ativados. Por exemplo, se a minha língua materna não fosse o português, eu começaria a ativar os parâmetros determinados de outra língua que eu falasse. Por exemplo, o inglês, o espanhol, o italiano, o francês, eu começaria a ter esses parâmetros, tá? É no curso da aquisição da linguagem que a AGU deverá retirar informações dessa língua ambiente da criança de modo a formatar os seus parâmetros. Ou seja, vamos voltar aqui nesse... Deixa eu limpar essa bagunça para a gente entender aqui. A gente tem aqui o seguinte. A gente tem aqui a AGU, e aí conforme eu vou recebendo esse input da minha língua E, a minha AGU começa a fazer esse processamento dos parâmetros, para que eu possa ter, então, a minha língua I e fazer o meu output. Percebem isso? É isso que está querendo dizer aqui. Tá? Ao fim do processo de aquisição, no estágio estável, ou seja, na minha língua I, os parâmetros de uma língua particular estarão completamente assimilados pela AGU. E dessa forma, o conhecimento de uma língua específica estará estabelecido na mente da pessoa. Tá? O conjunto de princípios universais e o conjunto de parâmetros já formatados pela experiência particular caracterizarão a língua I de um indivíduo, a sua competência linguística. Tá? Seria ali esses princípios, mais os parâmetros formatados vão caracterizar a língua I,
que seria, então, traria à tona a sua competência linguística. Se você não lembra o que é competência linguística, volte alguns vídeos atrás para poder relembrar, ok? Os parâmetros da AGU são variáveis de maneira binária e previsível. Um dado parâmetro será formatado como positivo, ligado, tá? Não gosto muito da forma que eles colocaram no material, mas eu vou utilizar da mesma forma aqui, tá? Um dado parâmetro seria positivo ou negativo, tá? De acordo com os estímulos de uma língua E. Sendo binário, um parâmetro não poderá deixar de ser especificado numa das posições possíveis, tampouco poderá conter uma terceira posição e nem mesmo uma posição intermediária entre positivo e negativo. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Os parâmetros da AGU eles vão ser binários e previsíveis. E aí eles vão começar a trazer exemplos do sujeito, vão trazer exemplos do núcleo, se é o sujeito, se é positivo para o sujeito nulo, se é negativo para o sujeito nulo. Por exemplo, a língua portuguesa é positiva para o sujeito nulo, porque a gente tem o sujeito inexistente, inexistente, sujeito oculto, sujeito elíptico, enfim. Tá? Já alguns idiomas, como por exemplo o inglês, não é possível você ocultar o sujeito, você precisa ter ali um sujeito. Tá? Um outro exemplo é uma parte que fala da mobilidade. A gente consegue mover o nosso alguns pronomes interrogativos, por exemplo. Em outras línguas é obrigatório que esse pronome ou que uma preposição esteja no final da frase. No nosso idioma não. Então a gente vai perceber essas diferenças. Tá? Já perceber essas diferenças. Então, assim, a teoria dos princípios e parâmetros estabelece, portanto, que uma língua I qualquer é o resultado da articulação entre um conjunto de princípios universais, tá? E um conjunto de parâmetros formatados pela experiência do indivíduo. Então, a língua I, que seria o estágio estável, é o resultado do conjunto, da articulação ali, do conjunto de princípios universais e dos parâmetros formatados pela experiência do indivíduo. Bom, um dos princípios da AGU estabelece que as frases das línguas humanas são compostas por sujeitos sintáticos opostos na frase, opostos a seus respectivos predicados. Então, a gente tem aqui o chamado princípio de sujeitos. Princípio de sujeitos. De acordo com tal princípio, a gente espera que todas as línguas naturais componham suas frases com sujeitos. Tá? Isso é o que acontece quando analisamos os dados de milhares de línguas do mundo. Todas elas constroem frases por meio de articulação de um sujeito com um predicado. Porém, um fato interessante sobre os sujeitos sintáticos das diferentes línguas naturais é que, em somente algumas delas, o sujeito pode ser omitido na frase, criando o sujeito nulo. Acabei de explicar isso aqui. E aí, como algumas delas eu consigo ter um sujeito nulo, essa diferenciação entre as que podem e as que não podem seriam, então, uma configuração de um parâmetro, o parâmetro do sujeito nulo, ok? Na condição de parâmetro, o sujeito nulo será variável binariamente. Positivo para aqueles que podem ter o sujeito nulo e negativo para aqueles que não podem ter o sujeito nulo. E aqui tem alguns exemplos, né? Do português. Eu estudo linguística. Aqui eu faço a omissão do meu sujeito eu, sujeito simples. No inglês eu vou dizer I study linguistics, mas eu não posso dizer study linguistics. Isso aqui seria agramatical na língua inglesa, porque eu preciso do meu sujeito, tá? Em resumo, a AGU possui um conjunto de princípios e um conjunto de parâmetros não formatados. Tais parâmetros são especificados ao longo da aquisição da linguagem, de acordo com os dados disponíveis na língua do mente da criança. Ou seja, o que vai diferenciar ali as regras, vai diferenciar a aquisição da linguagem, vai ser o parâmetro.
e não o princípio, porque o princípio é universal. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos de princípios. Tá? Tem o princípio da subordinação, por exemplo, que vai dizer que qualquer língua humana, tá? Em qualquer língua humana, uma oração sempre poderá ser inserida como constituinte de outra oração. Então, vejamos. Trouxe o exemplo aqui. Bruno é feliz. Bruno é feliz. E aqui eu tenho uma oração simples, apenas um verbo e etc. Agora, se eu digo, eu acho que Bruno é feliz. Eu acho que Bruno é feliz. Eu tenho uma oração e outra oração, tá? E essa outra oração é introduzida aqui por uma conjunção integrante. Eu acho isso, eu acho que Bruno é feliz. Então, isso aqui complementaria, se subordinaria de uma maneira ao verbo achar. Então, serviria como um complemento verbal, tá? Então, seria ali uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, por exemplo, né? Que seria o nome que a gente usaria para esse tipo de oração, certo? Bom, esse princípio é um dos mais interessantes da linguagem humana. Ele é um dos responsáveis pela propriedade da recursividade, que dá à luz o aspecto criativo das línguas naturais. Todas as línguas humanas são produtivas porque, dentre outras coisas, podem inserir orações umas dentro das outras, de maneira recursiva, conforme prevê o princípio da subordinação. Tá? Outro princípio que a gente pode trabalhar aqui agora é o princípio da dependência da estrutura. De acordo com esse princípio, operações sintáticas existentes nas línguas naturais sempre são sensíveis à estrutura em que os constituintes se encontram inseridos numa dada frase. Então, por exemplo, aqui, se eu disser, deixa eu ver aqui, eu ainda não li esse livro. Eu ainda não li esse livro. E eu posso dizer, esse livro eu ainda não li. Eu consigo fazer essa mobilidade, tá? Esse livro eu consigo trazer aqui para frente, tá bom? Porém, eu não consigo dizer, livro eu ainda não li esse. Não entendi. O que acontece? Esse livro, ele está numa estrutura. Então, depende, essa estrutura é uma estrutura dependente. Tá? Eu dependo dessa formatação aqui, esse livro, tá? Para entender a frase. Eu poderia dizer, não li o livro, por exemplo. O livro. E aí aqui ficaria, o livro eu ainda não li. Ou então, o livro eu ainda não li o livro, ou o livro eu ainda não li. Mas eu não poderia dizer, livro eu ainda não li o. Estaria errado de qualquer forma. Percebem que essa palavra livro aqui depende desse pronome aqui no caso? Essa palavra depende desse pronome. E aí pode ser um pronome, pode ser um artigo, de repente, um artigo definido, mas pode ser também um pronome demonstrativo. Olha, eu não li esse livro, eu não li aquele livro, tá? Mas é uma parte dependente, ok? E se eu colocar dessa forma, eu vou criar uma agramaticalidade aqui nessa estrutura, tá? Porque é uma estrutura dependente. Então, estruturas dependentes são aquelas expressões linguísticas inseparáveis, tá? Elas são dependentes entre si. Por exemplo, um determinante, artigo, possessivo, numeral, é estruturalmente dependente do nome substantivo. Então, eu não posso deixar aqui o meu pronome sozinho, sem o meu substantivo, sem o meu nome. Eu não poderia deixar aqui o meu artigo o sozinho, sem o meu pronome, tá? É interessante que nenhuma língua humana pode tratar os elementos de uma frase de maneira isolada.
como se cada um deles fosse uma unidade absolutamente independente dos demais. Tá? Outro princípio seria o princípio da correferência. Ele estabelece que os pronomes anafóricos devem encontrar seu correferente numa oração diferente. E a gente já viu isso em aulas passadas também. Tá? Então, por exemplo, dizemos que um pronome anafórico e seu referente são correferentes porque ambos possuem a mesma denotação no universo discursivo, ou seja, ambos se reportam à mesma coisa ou pessoa. Vejamos, na frase, Paulo não sabe se João o viu na festa. O pronome anafórico o pode referir-se a Paulo. Pode referir-se a Paulo. Dizemos, então, que o e Paulo são correferentes. Tá? Então, olha aqui, ó. Paulo, ao izinho de indexação aqui, não sabe se João, o izinho de indexação, viu na festa. Então, esse o estaria trazendo a ideia de Paulo. Tá? O referente não pode ser João. Por quê? Porque João se encontra na mesma oração que o pronome ocorre. Mas poderia ser uma outra pessoa que não Paulo, tá? A gente viu isso na aula passada, não vou gastar tempo explicando isso aqui agora, não. Beleza? Vamos lá. Isso aqui, gente, toda essa explicação aqui, a gente já viu quando a gente falou ali da ideia inatista, de como a criança receberia essa questão, então eu não vou passar por isso aqui de novo, tá? Os princípios da AGU são especificações gramaticais comuns a qualquer língua humana. Todas elas possuem o princípio dos sujeitos, da subordinação, o princípio da dependência, da estrutura e o princípio da correferência, além dos demais princípios existentes. Ou seja, Fernando, são só esses princípios que existem? Não, existem mais princípios, além dos demais, ok? Vamos trabalhar agora com parâmetros. Para ilustrar os parâmetros da AGU, voltaremos ao caso do parâmetro do sujeito nulo. Então, a gente já sabe que esse parâmetro, quando marcado como positivo, gerará línguas mais sujeito nulo. E quando marcado como negativo, menos sujeito nulo. Então, percebam essa explicação. Eu estou bem sem o sujeito. Ok, porque a língua portuguesa é mais sujeito nulo. Eu posso ter. Mas a língua inglesa é menos sujeito nulo. Eu não posso falar I am fine, ou eu posso, na verdade, eu posso falar I am fine. Eu devo falar I'm fine. Mas eu não posso falar am fine. Am fine. Porque isso aqui é agramatical. Então, o inglês é menos sujeito nulo. Tá? Já expliquei isso. Vamos ver aqui um outro parâmetro. Cadê? Para explicitar os sujeitos não referenciais, as línguas menos sujeito nulo usam pronomes expletivos. Pronomes expletivos. Esses pronomes não possuem significado nem fazem referência alguma. Essa aqui é aquele momento que, quando a gente está aprendendo inglês, a gente sofre. Então, por exemplo, eu poderia dizer choveu ontem, no português, choveu ontem. Tá? Ponto. Mas aqui no inglês eu vou falar it rained yesterday. It rained yesterday. Esse it não tem ali um significado, tá? Ele só está para fazer noção aqui. Um outro exemplo seria no francês, né? A mesma coisa, choveu ontem, il a plu hier. Il a plu hier. Esse il aqui seria um pronome expletivo, não teria ali uma função, ok? Então, por exemplo, a gente, quando está aprendendo o inglês, a gente tem eu ainda cometo esse erro grave, enfim, é o costume, eu preciso melhorar, mas vamos lá. Como que seria o correto aqui? It's possible. It's possible. É possível. É possível. Perceba que a gente vai dizer no português é possível sem ter ali um sujeito, né? Poderia dizer isto é possível. Mas aqui eu vou dizer it's possible, mas eu não posso dizer is possible. Eu não posso começar com o verbo.
Eu tenho que adicionar aqui um pronome expletivo. A mesma coisa é do pode haver uma chance, ou pode ter uma chance, tá? E aí a gente vai dizer can be a chance. Eu erro isso direto. Can be a chance. E o certo seria there can be a chance. There can be a chance. Esse there aqui seria o pronome expletivo, ok? Um outro exemplo é o parâmetro do núcleo. Esse parâmetro determina qual é, na frase, a posição linear de um dado núcleo sintático, tá? Em relação ao seu respectivo complemento. Vejamos aqui, que no português o núcleo sintático antecede o seu complemento. O núcleo sintático no português antecede o seu complemento. Então, se eu disser Leda comprou doce, o núcleo da construção é o verbo comprar. Porque nós temos geralmente assim, ó, sujeito, verbo, objeto, complemento, tá? Esse seria aqui a nossa regra de estrutura. Mas no japonês, por exemplo, o núcleo sintático é diferente, tá? Ficaria assim, ó, Leda okashikau. Seria Leda doce comprou, porque o verbo aqui seria kau, vem no final, tá? Vem no final, ok? Então, diríamos o quê? Que o japonês é uma língua cujo parâmetro do núcleo é mais final. O núcleo, o verbo, viria no final, aqui nesse caso. Mas no nosso é menos final. Então, o português é menos final e o japonês seria mais final, tá? Um terceiro exemplo é o parâmetro aqui, ó, do que. Vejamos que o que é um pronome interrogativo, por exemplo, que, qual, quem, quando, como, né, no sentido de que maneira e onde, em que lugar. Esse parâmetro diz respeito à posição linear que o pronome interrogativo iniciado com que deve ocupar nas frases. Dentre as línguas naturais, os interrogativos que podem ocorrer no final de frases ou podem ser deslocados para o início delas. Eu falei um pouquinho disso lá na frente, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver, em línguas como o chinês, o pronome que ocorre obrigatoriamente no final da frase. Lembra? Ó, o shen aqui seria o pronome interrogativo. Então, ele tem que vir no final. Eu não posso deslocá-lo para o início da frase. Então, aqui é mais final, tá? Seria mais final. Já no português, a gente não tem esse problema, tá? Por exemplo, você acha que ele vai falar o quê? Tá certo. E a gente pode dizer, o que você acha que ele vai falar? Tá certo também. Então, eu consigo ter essa movimentação, tá? Então, o português é, portanto, marcado como positivo, tá? Mais movimento que. Porque eu consigo mover, colocar tanto no final quanto no começo. E, por exemplo, aqui, eu posso falar assim, você vai estudar como? Você vai estudar como? Ou eu posso dizer, como você vai estudar? Eu posso fazer essa movimentação, por isso é mais movimento. Já tem outros idiomas que não é possível fazer isso. Tá? Um fato muito interessante nas línguas naturais é que os parâmetros da AGU, conforme são formatados, como positivos ou negativos, vão construindo uma intricada rede de relações estruturais. Essas redes dão origem à configuração sintática de uma língua I em particular. Então, esses parâmetros é que vão ali configurar a parte sintática da língua I, ok? Diversos fenômenos sintáticos co-ocorrem de maneira sistemática e previsível numa língua a partir de uma dada formatação paramétrica. Os padrões linguísticos que emergem de operações paramétricas compõem a harmonia da estrutura de uma língua humana específica. Anotem isso. Vamos ver aqui a harmonia estrutural agora. E aí a gente começa a falar e entender algumas coisas, tá? Então, uma questão sintática que rapidamente detectamos numa língua é o seu padrão de organização. Então, por exemplo,
dos constituintes da frase, né? Sujeito, verbo e objeto. Então, a gente percebe que esses padrões ele vai surgir de certas propriedades da AGU. Tá? Línguas que possuem o parâmetro do núcleo marcado menos final, ou seja, o núcleo não vai ficar no final, que o núcleo vem anteposto ao objeto, ao seu complemento, né? Que seria, por exemplo, o caso do português. Vão distribuir ali, vão ter um constituinte sujeito, verbo, objeto. Foi o que eu expliquei para vocês lá em cima. Sujeito, verbo, objeto. Ah, mas, Fernando, a gente consegue deslocar. Sim, gente, mas a estrutura básica da nossa língua é isso aqui. Sujeito, verbo, objeto. Ou sujeito, verbo, complemento. Serve do mesmo jeito. Tá? Por outro lado, as línguas que marcam o parâmetro do núcleo mais final, como acontece com o japonês, vão ser sujeito, objeto, verbo. Tá? Sujeito, objeto, verbo. Beleza? Sujeito, objeto, verbo. Não sei por que ficou B. Aqui seria V, né? Sujeito, objeto, verbo. Tá? Por exemplo, Leda comprou o doce. Sujeito, verbo, objeto. Leda o cachical. Leda o doce comprou. Leda, sujeito. O caixa, objeto. Comprou, cal aqui, verbo. Tá? A maioria das línguas humanas se divide nessa constante em sujeito, verbo, objeto, sujeito, objeto, verbo. Ponto. Poucas exceções decorrem das restrições, das restritas possibilidades de posicionamento de sujeito em relação a verbo e ao objeto. Bom, o padrão de organização entre constituintes frasais nas milhares de línguas do mundo relaciona-se ao parâmetro do núcleo. Vamos ler isso aqui de novo, eu vou grifar. O padrão de organização entre constituintes frasais dos milhares de línguas, aqui seria nas milhares de línguas do mundo, o padrão relaciona-se ao parâmetro do núcleo, tá? Conforme ele esteja escrito na AGU dos indivíduos. O que isso quer dizer? As línguas humanas são objeto, verbo ou verbo-objeto, tá? Conforme seus parâmetros, mais final ou menos final. Se é mais final, quer dizer que o meu núcleo vai estar no final, o verbo vai estar no final. Se é menos final, o meu núcleo vai estar antes do objeto, verbo, depois objeto. As pequenas irregularidades ocorrem em relação à posição do sujeito, que pode posicionar-se antes ou depois do objeto-verbo ou do verbo-objeto, ou mesmo entre esses dois constituintes. E aqui entram as variações que a gente consegue observar, que a gente faz na nossa língua portuguesa. Tá? O interessante é que a posição relativa do sujeito não depende do parâmetro do núcleo, mas de um conjunto de outros fatores, dentre os quais, inclusive, figura o parâmetro do núcleo, do sujeito nulo. Tá? Além da ordenação entre sujeito, verbo e objeto, o fato de uma língua ser mais final ou menos final, falando do núcleo, implica um grande conjunto de propriedades sintáticas. Por exemplo, nós, falantes do português, a gente está acostumado a falar apenas de preposição. A gente não escuta falar de adposição ou pós-posição. Raramente pós-posição, tá? Por quê? Porque na nossa língua, essa adposição sempre antecede o seu termo regido. Sempre antecede. Então, por isso, seria uma preposição, uma preposta. Tá? Por exemplo, se eu falar, Coboi foi para a roça. Essa preposição seria uma adposição antecedente ao objeto. Ele foi ao mercado. O lugar seria ao mercado, né? Ele foi ao mercado ali. Complementaria ali o lugar onde ele está. Quando eu digo mercado, e eu digo ao ou para o mercado, ou para
China, esse para ele vem antes do objeto. Por isso a gente ouve muito falar de preposição, porque vem antes do objeto. Essa é uma questão da nossa língua, tá? Então, nesse exemplo aqui, a adposição está antes da expressão nominal a roça. Tá? As preposições acontecem nas línguas que, como o português, são marcadas com o parâmetro de núcleo menos final. Porém, em línguas com o parâmetro de núcleo mais final, ou seja, que o verbo vai para o final, eles vão ter a pós-posição. Por exemplo, no Cajará, cowboy, coworu, hará. Cowboy, roça, para, foi. Percebam que nessa língua do Cajará é mais final. O núcleo, o verbo, está no final. Então, será pós-posto ao objeto. Perceba que a preposição ou ela é anteposta ao objeto ou pós-posta ao objeto. E nesse caso aqui, no mais final, é pós-posta ao objeto. Percebem? Ó, o objeto está aqui, roça, complemento roça, preposição, núcleo. Então, ficaria sujeito, objeto, preposição e verbo, núcleo, tá? Seria isso aqui, tá? Outra regularidade decorrente do parâmetro do núcleo diz respeito à configuração sintática das expressões comparativas. Em português, quando comparamos duas entidades, posicionamos a expressão comparativa antes do termo com o qual estamos comparando algo. Maria é mais bonita que Ana. Maria é mais bonita que Ana. E aí, se eu fosse fazer com uma língua que seja mais final, ficaria Ana, que Ana, como é que é? Ficaria? Deixa eu ver aqui. Meio do que o A mais bonita. Meio do que o A mais bonita. Maybe o A piolian. Meio do que o A mais bonita. Que ficaria assim. Ana mais bonita. Não, aqui eu trocaria. Deixa eu me achar aqui. A expressão comparativa mais bonita acontece antes de Ana, termo usado para comparação com Maria. Esse padrão ocorre regularmente em português e nas demais línguas menos final. Já em língua mais final, o padrão é oposto. A expressão comparativa deve ocorrer depois do termo usado para comparação. Ana, que é menos bonita que Maria. Ana, que é menos bonita que Maria. Eu teria que trocar isso aqui. Para traduzir para o português, né? Para ficar certo. Ana, que é menos bonita que Maria. Ao invés de dizer Maria mais bonita que Ana, Ana, que é menos bonita que Maria. Tá? Ficaria mais ou menos assim. Tá? A ordenação do nome de família, por exemplo, em relação ao nome específico de uma pessoa, é uma curiosidade que também decorre do parâmetro do núcleo. Perceba que o parâmetro do núcleo ele vai trazer muito mais coisas do que o parâmetro do sujeito, por exemplo. Tá? Em línguas menos final, como é o exemplo do português, o nome próprio é posicionado antes do nome da família. Então, vou falar Fernando Tremoço. Mas se na nossa língua fosse mais final, ou seja, com o verbo lá no final, o núcleo no final, meu nome seria Tremoço Fernando. Tá? Tremoço Fernando, ok? Os parâmetros do núcleo, o parâmetro do núcleo é responsável também pelo padrão de ordenação entre substantivos e adjetivos. Línguas menos final tipicamente dispõem o nome antes do adjetivo. Olha só, casa grande, nome mais adjetivo. Agora, na língua mais final, adjetivo mais nome. Grande casa. Percebam que a gente está falando do termo denotativo, na parte denotativa. Tá? No português, ao falarmos grande casa, dependendo do tom que a gente vai utilizar, eu posso utilizar uma ironia, grande casa. Ou então uma diminuição, nossa, aquela grande casa, é a grande casa. Tá? Eu posso utilizar dessa forma adjetivo mais nome? Posso, mas vai depender do contexto que eu estou utilizando. Geralmente a gente utiliza nome adjetivo por padrão. Nome adjetivo. Tá? Em casa grande. Ele está na casa grande. Ele está no carro alto. Enfim, tá? O padrão se estende também aos adjetivos genitivos. Genitivos, para indicar o quê?
posse, tá? Em português, que é uma língua menos final, o adjetivo genitivo ou a locução adjetiva genitiva se pós-põe ao substantivo sobre o qual se indica a posse. Então, vamos dizer casa de João, casa do Fernando, casa de Pedro, casa de Paulo, tá? E não de João casa. Já nas línguas mais final, né, como o japonês, a expressão genitiva antecede, ok? O parâmetro do núcleo, perceba que o parâmetro do núcleo aqui é topzera direto. É responsável também pelo padrão de organização das orações relativas das línguas. As orações subordinadas adjetivas, tá? Mas se você não lembra o que é uma oração subordinada adjetiva, tem vídeo aqui no canal explicando, tem uma playlist e fala só de oração subordinada adjetiva, tá? Nas línguas menos final, as orações relativas se localizam depois do nome que por elas é modificado, como, por exemplo, aqui, a loja que Cato comprou. A loja que Cato comprou. Já em línguas mais final, as orações relativas ocorrem antes do nome modificado. Cato comprou que loja? Cato comprou loja. Cato comprou loja, tá? A gente perceber aqui. Essa é a loja que a Cato comprou. Cato comprou loja. Perceba a diferença aqui, tá? Por fim, todos os falantes de português sabem que nessa língua um advérbio de negação posiciona-se antes do verbo. Não vou, não comprei, não estudarei, não estudei, não vi. Perceberam? Tá? Esse posicionamento anterior do advérbio de negação é típico dessas línguas menos finais. Nas línguas mais final, fazem a negação depois do verbo. Comprei não, fiz não. Só que a gente percebe que na língua portuguesa, graças à variação linguística, a gente consegue utilizar como se fosse uma língua mais final. Inclusive tem a música vou não, posso não, quero não. Seria não quero, não vou, não posso. A gente consegue modificar isso, tá? Então a gente também tem outro exemplo da dupla negação. Eu não vou não. Eu não vou não. Então isso a gente consegue fazer graças à variação linguística. A regra seria quero não, vou não, posso não. Mas eu, graças à variação linguística, digo perdão, gente. A regra seria não quero, não vou, não posso. Mas graças à variação linguística eu posso dizer vou não, quero não, posso não. Ou não quero não, não vou não, não posso não. Certo? A posição do verbo auxiliar em relação ao verbo principal de uma oração é outro fenômeno linguístico que também decorre do parâmetro do núcleo. Línguas menos final posicionarão o verbo auxiliar antes do verbo principal. Por exemplo, eu fui pescar, eu vou estudar, eu estava trabalhando, tá? Já as línguas mais final posicionarão o verbo principal antes do auxiliar. Ficaria eu pescar fui, eu estudei vou, eu estudar vou, eu estudei estava, tá? Eu estudando estava. Então, a gente percebe que o mais final tem essa troca do auxiliar e do principal. Já no nosso, a gente vem com o verbo auxiliar e depois o principal. Tá? Aqui é só uma tabela para vocês terem uma revisão de tudo que a gente viu aqui. Está tudo mais resumido aqui nessa tabela. Tá? E, para finalizar, as línguas naturais compartilham entre si um grande número de semelhanças sintáticas, ao mesmo tempo em que organizam suas diferenças de maneira sistemática e previsível. Tanta ordem, segundo os gerativistas, decorre do estágio inicial da AGU, a gente viu que a AGU ali é o estágio inicial, com os seus princípios e com os seus parâmetros a serem formatados. A gente viu que são os parâmetros que vão trazer ali o conglomerado da sintaxe que a gente vai ter na nossa língua I. E a variação paramétrica não explica todas as diferenças sintáticas entre as línguas. Muitos aspectos da sintaxe das línguas são variáveis de maneira acidental e particular. A gente vai trabalhar aí com a arbitrariedade. A proposta da linguística gerativa com a teoria dos princípios e parâmetros é justamente tentar compreender por que as línguas não variam em certos aspectos e por que grande parte da sintaxe das línguas é variável de maneira organizada e previsível.
Foi uma aula muito densa, muito extensa, mas eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Clica aí no gostei, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, pessoal!